Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais uma entrevista incrível aqui no nosso canal Mulher e Vida. Hoje vamos falar sobre óleos essenciais, uma alternativa incrível que, assim, cresceu muito, principalmente nessa pandemia, porque queremos alternativas para o bem-estar, para a saúde. E eu vou receber uma especialista em óleos essenciais. Um prazer. Estou conhecendo ela aqui com vocês, mas ela carrega, assim, milhões de seguidores, porque é um assunto que não para de crescer. E a gente tem muita dúvida, a gente quer saber tudo sobre óleos essenciais. Ela já está aqui, Renata Carvalho. Obrigada. Oi, Ju, obrigada a você. Prazer estar aqui com vocês para esclarecer um pouquinho o bem-estar dos óleos essenciais aí na vida de todo mundo. Exatamente. Nesse período, né, que a gente está passando, principalmente, né, 2020, estamos já em março de 2021 e ainda nessa insegurança, a gente buscou muita alternativa, tanto no exercício, meditação, cuidando da alimentação para a gente não pirar, literalmente, né? Literalmente. Os óleos essenciais estão aí. Eu queria começar bem lá do início, assim, falar um pouquinho do que é o óleo essencial. Perfeito. E a importância. Vamos lá. Bom, gente, óleos essenciais são simplesmente soluções da natureza para o nosso bem-estar. Bem-estar físico, emocional, mental, enfim. Bem-estar como um todo, né? Aliás, o nosso corpo depende de um bem-estar como um todo. E é exatamente isso que o óleo essencial vem trazer aqui para o nosso dia a dia. São substâncias químicas da natureza, extraídas das plantas, plantas essas que são aromáticas, tá? Não são qualquer espécie de planta que produz o óleo essencial. E a planta produz essa substância para se proteger, certo? Seja do clima, seja da mudança de solo, seja da ação humana, do animal, enfim. Então, essa produção, essa química produzida pela planta, é que vem realmente, né, trazer o benefício que a gente precisa nessas áreas aí que pode estar auxiliando na nossa saúde, tá bom? Então, basicamente isso, o óleo essencial. Como eu falei aqui para vocês, é uma substância química, né? Apesar de ser da natureza, é uma substância química. Então, a gente precisa, sim, de um uso seguro e eficiente, tá? Não é uma substância que você pode estar utilizando aleatoriamente, né? De qualquer forma, porque age com o nosso corpo, tudo que é químico age com o nosso organismo. Então, é necessário um uso seguro. E é para isso que eu vim aqui hoje esclarecer um pouquinho para vocês, porque eu vejo que tem muitas dúvidas, né? E eu vou deixar para você ir me dando um norte, Ju, de tudo que vocês querem saber, para a gente levar aí bem-estar e informação bacana para todo mundo. Exatamente, porque hoje em qualquer lugar que a gente vá, supermercado, farmácia ou uma lojinha, tem um cantinho já de óleo essencial. Aí eu ouvi dizer que o óleo essencial de lavanda relaxa e faz dormir bem, que eu acho que deve ser o campeão de vendas no momento. É um dos campeões, sim. E aí, como é que faz? Porque as pessoas compram, passam, cheira, e aí faz errado, não funciona, e aí não acredita, e aí eu queria, assim, como é que a gente usa corretamente para fazer o efeito? Veja bem, a gente tem 3 formas de uso de óleos essenciais, tá? Para adquirir o benefício do óleo no nosso organismo. A primeira de todas, e eu sou super adepta, sou apaixonada, é o uso aromático, tá? Eu vou até exemplificar aqui para vocês o uso aromático, ele é bem simples, às vezes as pessoas fantasiam muito que é difícil de usar, não é? Pega o frasquinho do óleo essencial e inala. Isso é o uso aromático. Você pode inalar diretamente do seu frasquinho, você pode inalar através de um difusor, né? Hoje em dia as pessoas compram difusores que são bem bacanas, porque você está difundindo o óleo ali no ambiente, e naturalmente você está dissolvendo no seu corpo. E você pode também fazer a inalação direta, que é simplesmente pingar uma gotinha do óleo essencial na palma da sua mão e inalar profundamente. Quando eu falo inalar profundamente, Ju, você vai pensar assim, numa inspiração de cerca de 5 a 7 segundos, né? A gente conta aí na mente, e expira, né? Inspira e expira. E pode fazer esse mesmo movimento aí 5 a 7 vezes seguidas, que você vai estar recebendo o benefício aromático. Renata, cheirinho, essa coisa de inalar, isso vai fazer efeito no meu organismo? Vai. Vai e muito. Como? Tá? Como é que
Como é que faz o efeito positivo? O efeito é simplesmente quando você inala a substância química do óleo essencial, ele vem através do bulbo olfativo, são canais receptores que a gente tem, né, no nosso olfato, e vai atingir o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, das memórias, é o nosso sistema nervoso, onde vai realmente transmitir todos os estímulos para o nosso corpo. Então, quando a gente aromatiza, quando a gente inala um óleo essencial, é dessa forma que ele vai estar agindo no nosso corpo. Essa absorção aromática é muito rápida, tá? Em geral, 20 a 30 segundos a gente realmente adquire o benefício. Quando a gente fala de emoções, de questões mentais, de questões que estão ligadas realmente à nossa mente, à nossa cabeça, essa é a forma mais eficiente. Renata, ingerir óleo é bacana? É, pode. Alguns podem, tá? Mas, para questões emocionais, é muito mais benéfico o aromatizar. Essa forma que eu te falei que é a mais fácil de todas. E é muito rápida, tá? Quando a gente vai comparar aí com a medicina tradicional moderna, né, com a nossa vida no dia a dia, se você pensar assim, eu não sei se você já passou por alguma cirurgia, mas eu já passei por algumas, eu sou mãe, né, tenho 2 filhos, então, quando eu fui parir, né, quando eu deitei na maca, né, lá no centro cirúrgico, a primeira coisa que o médico fez foi colocar uma substância. Naquela época não era óleo essencial, tá, gente? Eu nem usava os óleos essenciais, meus filhos têm 9 e 11 anos, eu conheço os óleos essenciais há 2 anos e meio, e foi por conta deles que eu conheci os óleos essenciais, inclusive, mas daqui a pouquinho eu conto essa história. E ele colocou uma substância para eu inalar e disse, Renata, conte até 10 que você vai apagar. Para começar, né, todo aquele procedimento de anestesia e etc. E foi assim que aconteceu. Naquela época não era óleo essencial, era uma química sintética, era um medicamento. Mas foi assim que ele agiu. Ele veio, os meus receptores, né, do bulbo olfativo levaram aquele medicamento para o meu sistema límbico e ele fez com que eu apagasse. Então, essa ação aromática do óleo essencial quando a gente inala, tá? Essa é uma das formas, tá, Ju? Tá, Uma mas, das por exemplo, formas eu falei de... da lavanda aqui, né? Que aí todo mundo tá com insônia, não tá conseguindo dormir bem. O ideal é fazer quanto tempo antes, ou é na hora de deitar? Vamos fazer um ritual. Todo mundo dormir. Você pode fazer um ritual do sono. Suponhamos que você está precisando de um óleo, né, para auxiliar aí no bem-estar e te levar a um sono mais saudável, mais profundo, um sono limpo, né, sem aquelas interrupções. E aí suponhamos que o óleo escolhido por você foi a lavanda, porque tem inúmeros outros que podem auxiliar no sono, tá? Inclusive, talvez a lavanda não seja o ideal para você, porque depende muito da causa. Depende muito da causa. Mas suponhamos que seja lavanda, e a lavanda é super eficiente, é um dos óleos que as pessoas mais amam para sono, para estresse, para acalmar, para ansiedade. E você inala o óleo e vai estar naturalmente já tranquilizando o seu organismo. Então, Renata, tem que ser imediatamente antes de eu deitar? Não necessariamente. Tem muita gente que faz higiene do sono, né? Que 20 a 30 minutos antes de deitar já parou com os equipamentos eletrônicos, já fez uma meditação, já relaxou, e você já pode começar a usar o óleo nesse processo. Renata, eu não faço higiene do sono alguma. Eu quero simplesmente o óleo para chegar e apagar. Pronto. Primeiro a gente vai ter que descobrir qual óleo que é ideal para você, porque talvez não seja lavanda, tá? Lembre que substância química... Experimentando. Obviamente, a gente tem um índice muito maior de cada óleo, porque a gente sabe a substância química que tem dentro dele. Então, dentro da lavanda, a gente tem uma substância em grande quantidade, que é o linalol, que traz realmente essa coisa do acalmar, do diminuir, do melhorar o sono, o estímulo à produção de melatonina do nosso organismo. Então, tudo isso vai influenciar no nosso sono. A tendência é que a lavanda seja excepcional para o seu sono? É, a tendência é essa. Mas pode ser que o seu sono seja ruim por conta, por exemplo, de um problema gástrico. Quem tem gastrite tem dificuldade de sono. Talvez o seu sono seja ruim porque você tem problema respiratório, né? Então, as causas vão diferenciar de um para um. Mas, naturalmente, se o problema for mero sono, né, e você quiser usar a lavanda para esse benefício, você vai ter um ótimo benefício. Você pode inalar, como eu te falei, diretamente. Você pode usar num difusor, tá? Eu vou mostrar aqui o exemplo do meu. Esse aqui eu uso para trabalhar. Esse é um difusor portátil que eu tenho para trabalho. Mas você pode usar um difusor ultrassônico, tá? Na sua banquinha de cabeceira, né? E colocar o óleo que vai auxiliar, né? E dentre eles pode ser a lavanda, um bergamota, um cedro, um serenity, enfim. Uma infinidade de óleos que podem te auxiliar nisso. E você pode também usar topicamente. E aí eu vou falar da segunda forma de uso dos óleos essenciais. Posso entrar nessa forma já ou você quer? Pronto, então vamos lá. A gente tem outra forma de usar os óleos essenciais, né? Como eu falei para vocês, são 3. Uma delas é o uso tópico.
E o uso tópico é muito bacana. Eu vou tirar aqui o meu difusor que está fumaçando, vai ficar a imagem ruim para vocês. O uso tópico é muito bacana e muito eficiente também. Lembrem que a nossa pele é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, né? E a pele tem seus poros e vão absorver qualquer substância que a gente use nela. Lembrem-se disso, isso é importantíssimo a gente lembrar, seja com óleo essencial, seja com medicamento, seja com qualquer creme ou substância que você vai passar na sua pele. Porque lembre que o nosso corpo está absorvendo isso, está chegando a nossa corrente sanguínea. Pode passar direto na pele? Então, isso que eu vou falar agora. Quando a gente usa o óleo essencial, ele é uma substância volátil, tá? Ele evapora facilmente. Ele é chamado de óleo, mas na verdade é uma substância química volátil. A gente confunde muito o fato de ser óleo e imaginar que tem que ser algo oleoso, algo graxo. O óleo essencial não é graxo, não é oleoso. Muito pelo contrário. Se vocês pegarem algum óleo essencial aí no mercado, passarem na pele e ficar oleoso, pode ter certeza que ele não é puro, tá? Porque ele não vai ficar oleoso. De jeito algum. O óleo essencial é volátil. Como ele é volátil, evapora rápido. E para que a gente faça o uso tópico eficiente, a gente precisa diluí-lo num óleo vegetal. Aí sim, um óleo vegetal é um óleo graxo, é um óleo pesado, né? De preferência, vai ser um óleo vegetal natural, orgânico e extra virgem. Vários tipos no mercado. A gente tem aí óleo de coco, que eu acho excelente. Eu, particularmente, gosto de usar o óleo de coco fracionado, que é um óleo mais fino, ele tá ali em frações, então ele não deixa a pele oleosa, ele não tem cheiro, mas qualquer outro que você queira usar, um óleo de amêndoa, um óleo de jojoba, óleo de semente de uva, óleo de rosa mosqueta, óleo de coco extra virgem mesmo, normal, sem ser fracionado, você vai estar diluindo o óleo essencial, usando topicamente na sua pele, e ele vai fazer com que o óleo essencial fixe mais. Quanto mais ele fixa, quanto menos ele volatiliza, mais eficiência ele vai ter. Tá? Porque você vai ficar ali com aquela substância penetrando durante mais tempo na sua pele e chegando à sua corrente sanguínea para fazer o efeito necessário, tá? Qual é a proporção, assim? São quantas gotinhas do óleo? Então, a proporção vai ser, obviamente, variável, de acordo com a pele, uma pele adulta, uma pele de criança, uma pele de idoso, vai ter uma variação. Naturalmente, e aí eu digo, é importante você ter um consultor de bem-estar, ou alguém que te oriente, ou que dê subsídios para que você possa usar de forma segura, tá? Eu não estou aqui vendendo o meu peixe, não, mas isso é importantíssimo, porque às vezes você vai numa farmácia e você pega um óleo essencial, né, numa farmácia, numa loja de produto natural, que seja, pega um óleo essencial e você não sabe como usar. Exato. Uhum. E a pessoa daquele estabelecimento talvez não saiba lhe orientar, ou não lhe oriente de forma correta, talvez você pegue o seu óleo e esteja simplesmente jogando fora, né, gastando o óleo, não aproveitando o óleo. Então, quando você faz a diluição, você vai ter ali maior eficiência. As pessoas às vezes acham, se eu diluir não vai fazer efeito. Não, pelo contrário, dilua, porque é diluindo que você vai ter mais efeito. Você vai ter mais segurança, né? Não vai causar sensibilidade na sua pele, porque muitas vezes é uma pele que está extremamente ressecada, ou é uma pele que tem um escara, ou tem uma doença de pele, ou uma pele infantil, ou uma pele de um idoso. E é importante a gente ter essa segurança do uso, tá? Então, 2 pontos para o uso tópico. Diluir para questões de sensibilidade e diluir para questões de eficiência, tá? Aí a lavanda, se você não quiser usar de forma aromática, como eu falei, inalando diretamente, colocando no seu difusor, você pode usar na planta dos pés, você pode usar na sua nuca, você pode usar nas suas têmporas, no seu pulso. São lugares maravilhosos para absorção do óleo essencial e que você, naturalmente, também vai estar aromatizando. Porque se você está usando aqui na sua região da fronte, se você está usando na região da sua nuca, você está sentindo também o aroma do óleo. Então, você está tendo os 2 benefícios, tá bom? Perfeito. E aí, quando tu mostrou até o difusor, né? Geralmente, ele pega o ambiente inteiro. Aí, se a gente está em casa com a família, por exemplo, eu estou estressada, o outro está irritado, o outro está com dor. Aí, o difusor, a gente tem que ver o que está dentro para englobar isso. todo mundo. Naturalmente, se você está usando um difusor num ambiente onde tem várias pessoas, né? O que eu oriento é que se ambas vão ali se beneficiar, é que você busque um óleo que vai estar auxiliando a todos, ou só a você, mas que não vai influenciar no humor ou na questão do outro que está do seu lado, ou você opte por fazer a sua inalação direta. Porque suponhamos, você está no ambiente de trabalho. Geralmente, quando você está no ambiente de trabalho, a função que todos querem ali é foco,
né? É concentração, é não dispersão, é diminuir a ansiedade e os pensamentos acelerados. Então, você vai buscar para aquelas pessoas daquele ambiente de trabalho óleos que sejam para este fim, né? Se você está na sua casa, seu marido está com problema de sono e você está precisando passar a noite acordada lendo, porque você tem que estudar para a sua prova do dia seguinte, ou enfim, para a sua reportagem que você vai fazer, para a sua função, naturalmente, se vocês estiverem no mesmo quarto e ele estiver usando um óleo que vai levá-lo ao sono, o ideal é que você ou não esteja no mesmo ambiente, já que você precisa de foco, ou você peça a ele que use de uma forma que não seja difundir naquele ambiente, né? Porque naturalmente você vai estar aromatizando. E aí sim pode influenciar. Renata sou eu. É. Eu adoro falar comigo mesmo. Mas tá ótimo. O bate-papo é assim, eu adoro falar comigo mesmo e perguntar a mim mesma. É porque as pessoas me perguntam. Qual é o olhinho que está no teu difusor aí, para falar? O olhinho que está no meu difusor chama Balance, tá? É um óleo que eu uso para equilíbrio, para ansiedade. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, bem ativa. Eu tenho, assim, 1001 funções e a minha cabeça é aceleradíssima. Então, se você pensar aqui, eu estou falando com você e eu estou pensando em 10 outras coisas. No meu escritório de advocacia, nos meus filhos que estão lá dentro estudando, no meu esposo que está colhendo milho, enfim. Mas, então, esse é o meu óleo do equilíbrio, tá? Ele se chama Balance, ele é uma sinergia, tá? Para quem usa óleos essenciais, já deve ter ouvido falar nessa palavrinha, sinergia, blend, mistura. Para quem ainda não ouviu, e que talvez tenha bastante pessoas aqui, eu não sei se você também tem essa curiosidade, Ju, vou até esclarecer logo, já que a gente entrou nessa informação. Isso aqui significa que dentro desse meu frasquinho eu tenho vários óleos essenciais juntos, é um blend, tá? Então aqui eu tenho ylang-ylang, cedro, enfim, camomila azul, tudo junto, fazendo com que essa mistura, essa sinergia potencialize o efeito de uns dos outros, dos óleos que estão aqui dentro, para me trazer um benefício maior para aquele fim. Então, essa é uma mistura estabilizadora, equilibrante, né? Melhora a minha ansiedade, tira os meus pensamentos acelerados, por isso que ele está aqui no meu difusor. Eu estava trabalhando, né, na hora que abriu o nosso bate-papo aqui, e eu precisava realmente dessa concentração para estarmos aqui juntas conversando. Então, é esse o meu óleo. Aliás, é um dos meus preferidos, eu sou apaixonada por esse óleo. E tá? Até mais fácil para quem está começando já comprar um blendzinho, porque não sabe o que misturar, né? E aí já tá certo. Exatamente. Os blends, tem alguns, né, que já vêm prontos, e aí tem várias marcas de óleos essenciais que têm seus blends particulares, formulados, né, e pensados por cientistas para aquela mistura idealizada, para o que eles querem. E as pessoas também podem fazer seus próprios blends, tá? Mas, obviamente, você precisa de uma certa expertise, porque, né, às vezes você vai misturar um com o outro e às vezes não vai estar sendo um efeito potencializador. Então, o ideal é que realmente você busque os blends já prontos. Eu acho que os blends prontos são maravilhosos, porque eu não sou química, né? Possivelmente a pessoa que vai estar usando óleo essencial como eu também não é química. A gente pode imaginar, sim, né, quando a gente sabe a composição de alguns óleos, que eles juntos vão ter um benefício maior, mas não está sendo estudado por um cientista, por um médico, né, por uma pessoa que entende daquelas moléculas para fazer a composição exatamente ideal, tá? Perfeito. Esse aqui eu só uso tópico e aromático, tá? Esse é um blend para não uso interno. E a gente pode usar durante o dia todo, ou tem um período, faz mal, faz bem deixar? No trabalho eu botei, cheguei em casa, eu coloquei, para dormir eu fiz mais outro. Tem algum problema? Não tem problema, tá? Você pode sim fazer blends e uso dos óleos ao longo do seu dia para questões completamente diferentes. Inclusive, eu faço uso ao longo do meu dia de vários óleos diferentes. Alguns eu uso de forma interna, outros eu uso de forma tópica, outros de forma aromática, né? Eu não costumo, tem pessoas, inclusive, que gostam de fazer uma cápsula com vários óleos para questões diferentes e ingerir de uma vez para passar o dia inteiro com aquele benefício ali. Eu já sou, né, a visão holística, a visão do óleo essencial é muito pessoal, né? E eu já sou muito da questão do que o meu corpo pede. Então, eu gosto de fazer separadamente, eu não gosto de usar tudo junto e misturado, eu gosto de fazer pontual, para o que eu vou precisando ao longo do dia, né? E aí, obviamente, a pessoa vai se entender melhor. Aliás, eu sempre digo que, com os óleos essenciais, a gente costuma se olhar mais.
Eu digo isso por experiência própria. Eu, há 2 anos e meio atrás, só para vocês entenderem, eu sou advogada, tá? Eu nem me apresentei direito a vocês, mas eu trabalho, sim, com os óleos essenciais, eu estudo muito, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por esse universo, mas eu sou advogada, e continuo advogada, né? E há 2 anos e meio atrás, com a minha vida muito louca da advocacia, workaholic total, com 2 filhos, marido e tudo que uma mulher moderna tem, né? Enfim, todas nós, vinha passando por uma questão respiratória dos meus filhos que não melhorava, tá? Então, assim, alergia, eu sou alérgica, sempre fui alérgica respiratória, e eles herdaram isso de mim, é muito hereditário essa questão de alergia respiratória, mas o fato é que eles estavam ali há mais de 6 meses com corticoide, com medicamento, e não estava trazendo o efeito benéfico para eles. Então, cansei, eu falei, vou buscar uma alternativa, né? Nunca fui essa muito zen, não, nunca fui de muitas alternativas, mas minha irmã estava usando os óleos. Ela usava o Balance, que é esse aqui, e o Serenity, né? Que é um outro para sono, para estresse e tal. E aí ela falou, por que você não tenta os óleos, né? Vamos ver se surte o efeito nos meninos, né? Eu estou usando esses dois, estão me dando super bem. Passou o contato da consultora de bem-estar dela. Enfim, entrei em contato, me apresentei, disse a minha necessidade, ela me sugeriu 2 óleos. E eu comecei a usar, comprei, né, minha caixinha de óleos e comecei a usar esses 2 óleos com os meninos. Com 20 dias, eu tive um resultado assim. Eles tiveram um resultado assim, sensacional. Em criança, a gente queria falar sobre isso. Aí tu usou como neles? Como é que Pronto, tu usou? neles. Naquela época, eu falei assim, ela começou a me explicar todas as formas de uso, essa que eu falei, né, aromática, direta ou no difusor, me explicou a tópica, me explicou a interna, apesar dela dizer que naquele momento eu não usaria interno com os meninos, até porque criança a gente sempre procura usar os óleos a partir dos 10 anos de forma interna, e nem sempre é necessário. Meus filhos, na época, tinham 6 e 8, tá? Agora eles estão com 9 e 11, eles tinham 6 e 8. Então, eu falei, eu quero a forma mais fácil. Veja bem, minha vida é muito louca, vou chegar em casa, eu quero aquela coisa que funcione sem eu nem saber que tá funcionando. Ela disse, então use o difusor, né? Quando você chegar à noite, que for fazer a rotina de sono deles, coloca lá no difusor esses 2 óleos e vamos sentir como vai ser o resultado neles. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para não ficar fumaça na imagem de vocês. 20 dias, eles tiveram um super resultado. Os óleos da época que eu usei foram o Breathe, que é um blend respiratório, e o On Guard, que é um blend para imunidade, tá? Então, usei esses 2 óleos. Com 20 dias, nada de alergia. Falei, gente, virei pro meu marido e falei, Rogério, será que são essas gotinhas? Aí ele falou, bom, eu é que não vou saber. Aí eu comecei a arranjar desculpa. Eu falei, eu acho que o clima mudou, eu acho que a menina tá limpando melhor o quarto, enfim, todas as coisas que, né, para não querer acreditar que era aquilo. Mas ele falou, não sei, vamos continuar usando, obviamente. Continuamos e realmente chegamos à conclusão que eram os óleos. E a partir daí eu virei a louca dos óleos. A partir daí eu peguei a minha caixinha. Eu tinha comprado uma caixa com 10 óleos e só usava 2, tá? Esses 2. Peguei minha caixinha e comecei a ler sobre tudo que serviam aqueles óleos ali. Comecei a dar uso na minha casa, né? Um para o sono, dor de coluna do marido, meu estresse, enfim. Comecei a usar para tudo. E, sentindo os benefícios, fui adaptando a minha rotina e foi assim que eu me apaixonei pelos óleos. Então, quando você vai vendo as nuances, né, do seu dia a dia, de como você chega no óleo, você vai observando o que vai mudando na sua rotina, né? E eu era aquela pessoa que estava assim, a vida passando, o tempo passando, e eu não sentia se o meu corpo pedia algo, se eu estava mais fraca, se eu não estava, a minha cabeça estava a mil, eu estava preocupada com os meus prazos, com dar conta da minha vida, e eu não parava para me observar. Com isso aqui, eu comecei a parar para me observar. E aí eu digo, às vezes as pessoas me perguntam, Renata, qual óleo que você usa assim? Se você usa assim, assado? Eu digo, eu uso muito no feeling, porque eu já sei o que o meu corpo pede. Então, quando dói aqui, eu já sei que ele está pedindo outra coisa. Quando dói lá, eu sei que ele está pedindo outra coisa. E assim eu vou me percebendo. Isso é muito bacana. Eu digo que um dos maiores benefícios do óleo essencial é você começar a se perceber, né? A se autocuidar, a entender um pouquinho do que você quer para o seu dia a dia. Isso eu acho ótimo. Tá? Demais. Lembrando que estamos no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe comentários, faça perguntas. É muito importante a sua participação. E a gente tem uma perguntinha diretamente relacionada a isso com criança. A gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram também, nosso Instagram Mulher e Vida. E muitas perguntas relacionadas às crianças, as mães, né, preocupadas, querendo isso. A gente vai ver agora a primeira perguntinha. Perfeito.
Eu gostaria de saber se existe alguma contraindicação no uso dos óleos essenciais para as crianças e se não tiver, como que eu posso usar? O meu filho tem muita alergia respiratória que piora à noite, né, a hora que ele vai dormir, porque tranca todo o nariz. E eu queria saber se tem alguma coisa que possa ajudar ele nisso, se tem algum óleo específico e como eu posso usar. Obrigada. Então, o vídeo da Vanessa, né, casa perfeitamente com o que a gente estava falando, né, sobre a tua história até. E tenho 2 filhos também com o mesmo problema. Exatamente. Quero agora prestar mais atenção. Vamos lá. Como é que a gente usa? Eu não tenho difusor ainda, por exemplo. Tem alguma outra maneira da gente poder usar nas crianças para dormir bem e para o sistema respiratório? Sistema respiratório, vamos lá. Bom, Vanessa, em relação à pergunta sobre contraindicação, tá? Não tem contraindicação, desde que seja usado de forma segura e eficiente, tá? Então, é importante a segurança, principalmente quando a gente fala de criança. Aliás, a primeira coisa que eu me preocupei há 2 anos e meio atrás, quando eu fui buscar os olhos dos meus filhos, foi qual a segurança que eu tenho de usar esses produtos dos meus filhos? São a coisa mais importante da minha vida. Eu não vou correr o risco de usar algo porque virou moda, tá? De jeito algum. Aliás, há 2 anos e meio nem era moda ainda. Então, definitivamente não seria o objetivo. Então, eu perguntei sobre a segurança. E aí, o que a gente tem, né? Sempre importante, quando vocês forem usar um óleo essencial, eu não vou falar especificamente de uma marca qualquer aqui, mas você saber se aquele produto que você está usando tem certificação dos órgãos públicos sanitários de saúde do seu país e internacionais, tá? O óleo que eu escolhi para minha família tinha todas essas certificações. Além de ter as certificações de Anvisa, de Covisa, de FDA, ele tem certificações também de um selo de certificado de grau e pureza terapêutico. Aliás, é o único no mundo que tem esse selo, mas para mim foi importantíssimo saber isso naquela época. Então, busquem segurança, é o primeiro ponto, tá? Vocês estando seguros com o produto que você tem na sua casa, quais as formas de uso seguras para a criança? Aromático, né? E aí, aquela coisa que eu falei, há 2 anos e meio eu escolhi o difusor. E eu acho o difusor super prático. Porque eles estão dormindo, eu coloco o difusor para funcionar 1 ou 2 horas no quarto deles enquanto eles dormem, e o benefício aromático está acontecendo. Então, para mim, foi a solução ideal naquela época, que eu queria ter pouquíssimo trabalho e colocar lá para funcionar enquanto eu trabalhava, o difusor fazia o trabalho dele. Eu trabalhava fora do quarto, né, no meu gabinete, e o difusor, enquanto eles dormiam, eu estava fazendo o trabalho dele lá. E para mim, perfeito. Mas, obviamente, depois que eu comecei a fazer uso geral dos óleos, eu vi que aquela não era a única forma eficiente. E aí, eu comecei a fazer uso também tópico, aquela forma que eu falei para vocês, sempre lembrando que criança tem uma pele muito mais sensível, então tem uma diluição específica, e aí, obviamente, a pessoa que estiver lhe auxiliando, lhe orientando, o seu consultor de bem-estar, vai estar lhe dando esse subsídio, as tabelinhas de diluição, né, os percentuais que devem ser usados, mas, basicamente, o que você pode fazer, né, de imediato? Renata, tem um óleo aqui na minha casa agora, e quero fazer uso tópico, na planta dos pés e na coluna dos meus filhos. Pega uma gotinha do óleo essencial, esse óleo que eu uso é muito puro, então eu tenho a certeza de que ele é puro, uma gota dele, eu coloco ali uma colherzinha de cafezinho, de chá, aquelas colherzinhas pequenas, de óleo de coco na mão, e passo na planta dos pés e na coluna, tá? Essa é a forma de uso tópico. Posso usar no peito também com criancinhas menores. Eu nunca aconselho o uso na região da frente, né, o peito ou pulsos, porque criança pequena costuma passar a mão no olho, né? E aí pode irritar, né? Porque a gente não deve usar o óleo essencial dentro da mucosa, né? Dentro da mucosa do olho, dentro da mucosa do ouvido, né? Então, sempre eu gosto com crianças menores, eu não sei a idade dos filhos da Vanessa, mas com crianças menores eu aconselho planta dos pés ao longo da coluna, costas, eu acho ideal, tá? Nuca, sempre o ideal. Meus filhos são maiorzinhos, então eu gosto de passar também no peito, tá? Outra forma é pingando no travesseirinho. Para crianças menores que tem aquelas naninhas, enfim, fraldinha, bichinho de pelúcia, você pode pingar o óleo no bichinho de pelúcia, que ele vai estar ali aromatizando. Puro, uma gotinha. Isso, por uma gotinha. Aí você não precisa diluir. Quando você coloca no difusor, você também não precisa diluir no óleo vegetal, tá? Porque o difusor ultrassônico, lembrando, para quem faz uso aromático dos óleos em difusor, o difusor precisa ser ultrassônico e sem filtro, tá?
Então, assim, no mercado tem diversos difusores, assim, né, ultrassônicos sem filtro, que são eficientes para o uso dos óleos essenciais. Umidificadores não são eficientes, até porque os plásticos dos umidificadores não são feitos para receber o óleo essencial. O óleo essencial, ele corrói o plástico. Então, a gente não quer substância de plástico, né, nem para aromatizar, nem para colocar na nossa pele. Então, é importante um difusor que tenha, né, selo de livre de BPA, selo de que realmente é para aromaterapia terapêutica, que o óleo vai aceitar o óleo puro e não vai estragar, e realmente receber o benefício aromático. Então, você vai ter aí essas formas. Outra forma bacana para criança, quando a criança maiorzinha, por exemplo, eu gosto de usar uns inaladores pessoais. A gente tem uns tubinhos que a gente pinga o óleo essencial dentro e a criança coloca o tubinho para usar, um tubinho nasal. Né? É bem seguro, porque não vai nem tocar na pele da criança, né? Não é naturalmente aqui é só o meu frasco de óleo, mas são tubinhos nasais que eles colocam nas narinas, inalam, eu acho super seguro, os meninos costumam levar para a escola esses tubinhos, e você pode também criar alternativas, né? Eu faço muitos inaladores pessoais com frasquinhos de vidros reaproveitados do meu óleo essencial, mas são essas as formas de uso seguro, tá? E aí usa com qual frequência? Como é que é para criança? Veja, se for, Renata, é uma congestão momentânea, né? Meu filho está gripado. Então, você vai usar naquele momento da gripe, né? Naturalmente, 2, 3 vezes ao dia para descongestionar, para melhorar a respiração, para expelir o muco, né? Porque a gente tem muitos óleos aí, antimucolíticos, excelentes para congestão, antihistamínicos. Então, você vai estar usando naquele momento, vai usar durante a gripe, sei lá, 3, 4, 5 dias. Se for um caso como o dos meus filhos, que era uma rinite alérgica, né, era um problema respiratório crônico, aí é diferente, porque você vai ter que usar continuamente. O que eu fiz? Eu usei durante 20 dias contínuo, ali no difusor eu não usava de outra forma naquela época, eu não mandava para a escola, era só difusor à noite antes de dormir. Mas, obviamente, se você tem a disponibilidade, hoje em dia, com essa coisa do homeschool, né, as pessoas trabalhando em casa, conseguem, inclusive, colocar mais vezes ao dia para a criança inalar sem problema. Então, uma vez pela manhã, uma vez à noite, não há problema algum, tá, de você fazer dessa forma, mas você vai fazer um uso contínuo e constante. É importante a constância, porque lembre que você está fazendo uso ali naquele momento como se fosse um tratamento para um problema crônico. Não é um problema pontual, não é uma congestão nasal momentânea. Tá? Então, vai fazer uso contínuo. Eu fiz, os meus filhos tiveram uma resposta em 20 dias. Eu continuei usando aí por uns 2 meses seguidos dessa forma, e hoje em dia eu não uso mais o Brief, que era o óleo da respiração, não uso mais neles, realmente, já tem 2 anos e meio. Eu uso o Brief hoje em dia para o ronco do meu esposo, eu digo que o Brief é o meu óleo do sono. Melhora o ronco dele, consequentemente eu durmo bem. Mas um óleo que eu nunca deixei de usar na minha vida, desde 2 anos e meio para cá, é o On Guard, que é um óleo para imunidade. Então, todos os dias eles usam na planta dos pés. Acordou? Passa o rolãozinho na planta do pé, ou dá um spray, um sprayzado, eu sempre gosto de fazer no spray para eles. Calça o tênis e vai para a escola, todos os dias. E eu, pessoalmente, uso todos os dias também na planta do pé. Algumas vezes o On Guard, como é um blend que eu posso ingerir, eu uso numa colher de mel. E aí, cada um da casa usa da forma que mais gosta, tá? Aproveitando que eu falei do interno, eu já vi que você fez uma expressão assim, me pergunte o que você quer. Não, excelente, assim, e essa coisa de... Aí a gente, bota na planta do pé, e aí o que vai acontecer? Ele vai entrando na corrente sanguínea, é isso, né? E vai fazendo o efeito. Exatamente. É aquilo que eu expliquei para você do uso tópico. Entra na corrente sanguínea. Eu vi que você, na hora que eu falei do interno, que eu uso interno, você fez uma cara assim, talvez, não sei, mas a sua pergunta vai ser, como é essa coisa de ingerir óleo? É isso? Pois é. São tantas perguntas, acho que tem que ter muitas lives, assim. Vamos fazer uma série, eu tô aqui para isso. É que eu acho então, que é um vamos pouco lá. mais avançado, né? O uso interno, assim, de... Então, nem tanto, e aí eu vou explicar para vocês. A terceira forma de usar os óleos essenciais é a forma interna. Como eu falei para vocês anteriormente, criança, a gente faz uso interno a partir dos 10 anos, e quando houver necessidade. Porque nem sempre há, lembra que eu falei, as formas de absorção são tão eficientes, né? Então, para quê? Né? Criança não gosta de colocar gotinha na boca, criança não gosta de remédio, né?
Criança não gosta de nada, então para que fazer ele absorver uma substância que ele não quer pela boca? Usa na planta do pé, não vai ter problema algum, né? Usa na coluna, faz uma massagem gostosa no seu filho, vai estar ali criando uma relação mais aproximada de vocês, Vínculo, né? A criança vai querer usar até para ter a mãe perto deles. Meus filhos adoram fazer aquela chantagem emocional. Ai, tô precisando tanto de um olhinho hoje à noite, né? Então, aí vem aquela rotina do sono, eu vou colocar para dormir, vou rezar, e aí eu passo óleo na coluna, né? Eles relaxam. Então, já é muito mais gostoso, né? Aquela coisa do contato físico mãe e filho é muito boa. Então, eu amo o uso tópico, é um dos que eu mais gosto para criança. Mas o uso interno, que eu falei aqui para vocês, né? Que eu faço uso de vez em quando do On-Guard internamente. O meu marido só gosta sublingual, né? Ele usa o On-Guard sempre sublingual, eu já prefiro variar, né? E eu vou sentindo o meu corpo. Mas é possível, sim, desde que, lembra que eu falei anteriormente, né? Observar o óleo que você tem na sua casa, se ele tem autorização dos órgãos públicos e sanitários para ingestão, tá? Aqui no Brasil, realmente tem uma marca que tem essas autorizações. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas enfim, não vou falar. É que assim, deixa eu falar então. Na verdade, tem várias opções e os preços são muito, né, variam assim, inacreditável a diferença de preços. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque geralmente esse que é mais caro, a Renata, representante da Doterra, que é uma marca excepcional, tem várias outras também muito boas, mas a gente está falando desse dela que a gente compra e nem vê, né? A gente já sente a segurança, assim. Então, Isso. a gente não quer falar de marca e tal, mas... Eu não sabia se eu podia falar de marca, então eu ia só falar sobre a segurança. Mas já que você falou o nome da marca... Prestar atenção na segurança, né? Que a gente está Isso, exatamente. É importante você saber das certificações. Então, teve a certeza de certificação, veja, fora do Brasil, né, se você vai para a Europa, para os Estados Unidos, a aromaterapia já é muito difundida e tem muita fiscalização, né? E nesses países existem outras marcas que você pode ingerir, mas aqui no país não. Então, se for para usar interno, busca a que pode ser usada de forma interna, tá? Para você ter a segurança do produto. E lembrando que nem todos os óleos podem ser usados internamente, não porque não seja puro, não porque não seja eficiente, mas porque a substância da planta faz com que algo internamente seja sensível, né, que cause alguma sensibilidade dentro do nosso organismo. Então, plantas, exemplo da cânfora, do wintergreen, do cedro, né, dentre algumas outras, não podem ser ingeridas. E, obviamente, o fabricante do produto que você tiver na sua casa, do óleo essencial que tiver na sua casa, vai estar lá dizendo que aquela planta, que aquela substância, que aquele óleo essencial é para uso só tópico e só aromático e não interno. Você vai ter outros que vai lá dizer que é para uso interno, aromático e tópico. E você vai escolher a forma que for mais eficiente. Eu sempre digo que o uso interno é muito mais para questões fisiológicas do que emocionais e mentais, tá? Então, quando a gente pensar no emocional e no mental, a gente sempre pensa no aromático e no tópico. Quando a gente pensar em algo fisiológico, obviamente que o tópico e o aromático também trazem benefícios, tá? O fisiológico, sem sombra de dúvida. Mas o uso interno também é adequado para essas questões, tá? Como eu estou usando, naquele caso que eu falei para você sobre o On-Guard, que é um blend para a imunidade, para fortalecer o meu organismo, né? Para auxiliar aí, combatendo vírus, bactérias, enfim, alguma ameaça externa que venha, né, a chegar no meu organismo, eu faço uso interno também, de vez em quando. Nos meus filhos são tópicos, mas eu e meu esposo gostamos interno. E aí eu faço uso de alguns outros, tá? Internamente. Não é só desse, não. Por exemplo, eu adoro usar tangerina, que é um óleo maravilhoso para ansiedade, para alegria, para o intestino, né? Para a parte gastrointestinal. E aí eu faço uso interno também, dentre outras possibilidades, tá? Então, o importante de tudo é procurar a segurança. Tá? Isso é o mais importante. E lembrando, óleo essencial, o menos é mais, tá, gente? Sempre. Quando você pensar em uso do óleo, principalmente se for uma marca segura e pura, né? Se você tiver certeza da pureza daquela marca, é uma gotinha. O efeito é muito benéfico. Tem vezes que eu nem uso uma gota. Por exemplo, o peppermint, que Ju falou que usa, né? Aromatizando, eu não uso nenhuma gota. Sabe o que eu faço do peppermint? Eu pego o frasquinho, melo a minha mão, melei a mão. Ai, eu já faço assim.
Eu já quero tomar o frasco inteiro. Eu melo a mão e inalo, tá? É um óleo que eu adoro para pré-treino. E aí, quando eu uso para pré-treino, eu uso num copo d'água, na minha garrafinha, né? Que vou estar usando. Sempre E aí, importante usar. olha, eu nem sabia. Eu falei, né? A gente estava conversando em off e eu falei, né, que usava esse até antes da entrevista aqui. Usei o meu. Era off, né? Eu nem me lembrei, achei que tinha sido na entrevista. Você usa para pré-treino? Eu falei, gente, nem sabia disso. Como é que é? Assim, ela já falou do ronco, que funciona para tudo. Então a gente tem opções aqui. E um pré-treino aí, como que usaria para pré-treino? Para pré-treino. Isso, o peppermint, que é esse óleo que eu acabei de falar, né? A gente estava falando realmente em off, eu não me liguei, eu achei que você tinha mencionado aqui na live. Ela falou que usava para o foco, e eu falei, você já usou para pré-treino? Então, o óleo do peppermint é um óleo maravilhoso para o foco. É um óleo assim, é o óleo do start, né? O óleo de você... É tanto foco que bota um monte... É o óleo que tô para baixo, tô sem energia, tô sem ânimo, é o gatilho, é aquele óleo do gatilho mesmo. Tanto é que eu, que já sou aceleradona, eu sempre dou uma maneirada no uso do peppermint, mas para pré-treino ele é sensacional. Inclusive, Ju, eu não sei se você sabe, mas os esportistas, né, usam muito óleo para pré-treino. Aqui no Brasil, eu não sei, posso falar nome de time aqui em live? Não sei se são seus times, mas vou falar. Mas aqui no Brasil, os times de ponta do futebol, e aí a gente vai pensar em Flamengo, Palmeiras, Corinthians, esses times têm um protocolo de... Você é Grêmio? Olha aí. O Grêmio eu não sei se usa, tá? Se não usar, é até bom que você já sugere. Mas eles usam um protocolo de uso dos óleos essenciais, tá? Para pré-treino, para sono e para regenerativo, tá? E o óleo que eles usam para pré-treino, né, pré-jogo e etc., é o peppermint, tá? Porque ele auxilia no aumento da força, da performance e do foco do atleta. Então, é um óleo realmente que acelera. Tanto é que, assim, quando eu corria, hoje em dia eu não tô correndo mais, não. Eu faço pedal indoor, adoro pedalar indoor. Mas, antigamente eu corria, né, fazia corrida de rua. E eu usava muito para pré-treino. Toda prova que eu ia, eu não usava nos meus treinos comuns, porque me agita muito. Mas antes da prova, era o meu óleo. Se eu tivesse cansado, uso inalando. Pode usar inalando, tá? Sempre que inalar, eu sou aquela que sou econômica, tá? Econômica de todas as formas. Então, assim, quando eu acabo de inalar, a primeira coisa que eu faço é pegar o restinho do óleo que sobrou e, ó, nuca. E o peppermint na nuca, ele dá um frescor, inclusive é excelente para quem está na menopausa, tá? Que tem aqueles calorões, o peppermint é excelente, que auxilia nos calorões. Então, você passa aqui na nuca, você já sente aquele geladinho, né? Já dá um frescor, uma coisa de ânimo, é maravilhoso. Então, quando eu faço inalação, eu aproveito e uso o tópico também, né? Passo o restinho aqui na minha nuca. E quando eu faço uso interno, eu costumo colocar na minha garrafinha, tá? De pré-treino, sempre buscar um recipiente, uma garrafa que seja de vidro, inox ou alumínio, nunca usa plástico. Renata, pode usar plástico com óleo essencial? Existem alguns tipos de plástico que podem, tá? Desde que seja PET 1, livre de PBA, enfim. Às vezes é difícil da gente achar no mercado. Então, para não arriscar, não usa plástico. Prefere as garrafinhas de inox ou vidro. Coloca uma gotinha na sua garrafinha e bebeu antes do treino, partiu e tchau. Só uma? Só uma gotinha, tá? Eu uso uma gotinha e me acelera muito, me deixa bem agitada. Tanto é que quando eu vou treinar à noite, eu não uso peppermint, porque eu fico bem agitada e eu não durmo bem. Tem gente que dorme com o peppermint, tá, gente? É bom deixar bem claro que os óleos essenciais, por incrível que pareça, né, para mim o peppermint me deixa aceleradíssima e eu realmente demoro mais a dormir. Eu não sou uma pessoa que tem problema de sono, mas demoro mais a dormir. Já tem pessoas que têm problema respiratório que gostam de usar o peppermint no difusor para dormir. Eu sempre pergunto, não te deixa agitado? Não. Me faz dormir super bem, porque eu respiro bem e durmo bem, quer dizer. Olha aí, o cara não dorme com lavanda, gente, ele dorme com peppermint. Por quê? Porque a causa do mau sono dele é respiratória. Então, talvez a lavanda para ele, apesar da lavanda ser antihistamínico,
talvez a lavanda nem fosse fazer um efeito tão benéfico para o sono, porque o que ele precisa? Descongestionar as vias aéreas para respirar bem e dormir bem. Então, para ele, o peppermint está fazendo um super efeito. Para mim, já faz um efeito contrário, tá? Incrível. E esse exemplo que eu estou dando, eu estou indo muito rápido no meu... Não, tá ótimo, tá ótimo. E esse efeito que eu acabei de dizer para você, contrário, né? Uma pessoa que dorme com o peppermint, uma pessoa que fica acelerada com o peppermint, primeiro a gente chama o óleo essencial de substância inteligente, tá? Então ele vai agir realmente no que você está precisando. Mas é importante a gente saber também que o óleo essencial pode agir diferente em cada organismo. E isso não é uma coisa que é particular do óleo essencial, é particular de substâncias químicas. Sejam sintéticas ou sejam naturais, tá? A gente, às vezes, tem um medicamento que, para mim, faz um super efeito. E para minha mãe não faz efeito algum. A mesma coisa pode acontecer. A mesma coisa pode acontecer com óleo essencial. Às vezes, você, seus 3 filhos, apagam com a lavanda e o seu marido não sente nenhum benefício em relação ao sono com a lavanda. Porque o organismo dele tem uma genética diferente, tem uma toxicidade diferente, tem uma história diferente. O histórico de cada organismo é diferente, né? O nosso DNA é diferente, cada indivíduo é único e, obviamente, as substâncias químicas vão agir diferente. Tem um medicamento, engraçado, exemplo, fazendo uma comparação, né? A vida moderna e as coisas que a gente usa no dia a dia. Meus filhos, quando eram pequenininhos e a gente viajava, eles sempre enjoavam. E eu sempre dava um medicamento para enjoo. E com esse medicamento para enjoo, eles apagavam em 5 minutos. Tipo, não dava 5 minutos no carro, eles estavam apagados, né? Fosse carro, avião, o que fosse. Aí fomos fazer a mesma experiência com meus sobrinhos. Demos a mesma coisa. Simplesmente, eles só faltaram subir no teto do avião e se pendurar. Minha irmã falou, não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu falei, acredite. Bom, reagiu de forma diferente. Aí ela falou, mas eu vou tentar novamente. Na viagem seguinte, ela tentou de novo. E aconteceu a mesma coisa. Aí ela falou, não, esse medicamento realmente não serve para os meus filhos. Eu falei, pois é, então desista dele e procure outro. Então, é a substância química agindo diferente em cada organismo, tá? Perfeito. A gente tem mais uma perguntinha de vídeo aqui. Perfeito. Oi. Bom, minha curiosidade e minha dúvida é sobre a resposta das pacientes, o feedback que elas dão a vocês após o uso dos óleos essenciais para o tratamento dos sintomas no climatério. As que optam por não utilizar do tratamento tradicional, da medicina tradicional, e acompanham essa fase tão complicada na vida de uma mulher com a terapia com óleos essenciais. E aí, o que vocês me dizem? Elas têm uma boa resposta? Um beijo. Olha, agora vamos falar da saúde da mulher, que também funciona os óleos essenciais. Aí, como é que funciona? Vamos lá. Pergunta da doutora Gabriela, muito bacana, tá? Mas quando a gente fala de um tratamento, né, a gente fala sempre que é importante você estar ali junto com o seu médico nas suas escolhas, tá? Obviamente que você pode ir buscar autocuidados extras, né, para o seu bem-estar, mas é importante você fazer a escolha junto com o profissional de saúde que lhe acompanha, tá? E aí você estando ali em conjunto com ele, e hoje em dia os profissionais de saúde, né, estão aí realmente bem adeptos a essa coisa da medicina moderna, da saúde integrativa, do cuidar do corpo como um todo, e estão adeptos também a trazer os óleos essenciais em conjunto com os tratamentos tradicionais. Até porque lembre que menopausa, muitas vezes, é necessária uma reposição hormonal, né? E é importante você ter seus exames e o seu médico que lhe acompanhe para estar lhe dizendo o que é necessário ou não. Mas a menopausa traz, sim, né, sintomas que podem ser, né, amenizados e melhorados, sem sombra de dúvida, com o uso dos óleos essenciais. E aí a gente vai pensar em quê? Os calorões. Lembra que eu falei um pouquinho antes com vocês, quando eu estava falando do peppermint? Aquele momento do calorão, você tem aí o peppermint para lhe trazer esse super benefício e auxiliar nesse momento, né, naquela coisa da sua sensação, porque você vai sentindo vários sintomas. Eu não estou ainda nessa fase, mas obviamente que eu escuto muitos relatos, até porque, né, a gente
trabalha, né, com isso, com o bem-estar, e chega para a gente, né, os casos das pessoas próximas e, enfim, pessoas que vêm buscar uma melhora no bem-estar, e é para isso que o óleo tá? Para melhorar o bem-estar, a qualidade de vida daquele indivíduo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar nos calores, a gente vai pensar no emocional, porque a mulher, quando está nessa fase, ela fica com o seu emocional abalado. E muitas vezes está ali, né, uma pessoa que perde a autoestima, ou está com uma baixa libido, ou, enfim, entra até num processo depressivo. E o que você pode trazer? Né? Exatamente, irritabilidade, sem sombra de dúvidas, irritabilidade, falta de sono, né? E o que você pode buscar de óleos para trazer aí de bem-estar para essas questões? Você vai buscar óleos aí que auxiliam, né, nessa questão dos calores, e aí você vai buscar o peppermint. Você pode buscar óleos que auxiliam na questão hormonal também, porque a gente tem óleos que são hormone-like, né, que estimulam, né, a produção de alguns hormônios. A gente tem óleos que estimulam, sim, também a parte da libido, do desejo, né, até da autoestima da mulher, né? Aquela coisa de cuidar do emocional, cuidar da sua cabeça, para entender o que seu corpo está passando, porque ali é uma ebulição de hormônios, né? O seu corpo está a 1000 por hora, os seus hormônios estão modificando a cada minuto, o seu dia, cada uma tem um sintoma diferente, umas começam antes, outras começam depois, e as reações são diferentes também de cada corpo. Então, vai buscar uns óleos, a exemplo do gerânio, da salves clareia, do próprio ylang-ylang, que é um óleo calmante, e ao mesmo tempo que é um óleo calmante, que auxilia no estresse, que auxilia na ansiedade, também auxilia na questão da libido, na questão de você sentir o seu corpo, de você se autovalorizar também. Então, você vai buscar óleos e, sim, a gente tem muito relato positivo do uso dos óleos, trazendo aí, seja junto com o tratamento tradicional, ou só os próprios óleos, né, enquanto ainda não chegou o momento de uma reposição, enquanto ainda não chegou o momento de entrar com o tratamento tradicional, trazer bem-estar, né, que é o que a mulher precisa nesse momento. Então, tratar aqui do emocional, né, e tratar da questão fisiológica e daqueles sintomas que a incomodam. São muito positivos e a gente tem muitos óleos que podem auxiliar nesse caminho aí da saúde da mulher. Inclusive, hoje a gente vai ter uma live bem bacana à noite, da aromaterapeuta da gente, que vai falar muito sobre a saúde da mulher. Depois eu passo aqui para vocês a dica. Exatamente. Ai, olha, Renata, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria agradecer muito, 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 muito. Vou pedir para todos vocês seguirem o Instagram da Renata. Pode falar, Renata, faz aí o teu... Bom, gente, eu que agradeço, Ju, por estar aqui. Eu adoro falar de óleos essenciais, realmente. Eu sou uma apaixonada por eles e pelos benefícios que eles trouxeram para minha família. Eu falei aqui de um ponto, que foi a saúde dos meus filhos, mas eu tenho inúmeros outros benefícios que ele trouxe para minha vida. Eu até relatei, né, que eu me conheço mais depois dos óleos. E é um prazer, eu convido vocês que não conhecem os óleos essenciais a conhecerem. Quem quiser tirar dúvidas, vai lá no Olhos para Vida, né, que é o meu Instagram, que eu estou disponível para quem quiser perguntar, quem quiser questionar, enfim. Fiquem sempre à vontade nesse canal, que é para vocês, né, que é para transmitir bem-estar, e é para aqui que a gente está. Ju, se você quiser ir fazer uma série, a gente tem muito papo bacana, viu? Isso, faltou tanta coisa, gente. Mostrar eu quero você um dia no meu Instagram, para ficar me entrevistando lá no meu Instagram. Vamos sim. Ai, obrigada mais uma vez, Renata, foi um prazer, adorei. A gente vai conversar depois, que eu vou pedir mais algumas coisas. Agradecer a vocês, muito obrigada. Que bom a gente poder dividir e passar tanta informação de qualidade, de bem-estar, que esse é o nosso objetivo aqui nesse momento do canal Mulher e Vida. Estou muito feliz. Obrigada, Renata. Obrigada a vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada, meu bem. Tchau, tchau. Até a próxima.